Agora que temos então aqui a nossa estrutura do código definida, vamos fazer aqui uma pequena experiência para testarmos se o nosso código vai funcionar como nós queremos. Basicamente eu vou criar uma função que vai ser chamada a partir de cada uma destas funções do Unity. Portanto, em vez de nós estarmos a colocar código que depois vai ser o mesmo nestas funções todas, o que nós vamos fazer é criar uma função. Eu vou chamar processa colisão. Portanto, a função tem que ficar fora das outras funções. E só para nós testarmos se isto está a funcionar, eu vou fazer um debug log a dizer perdeu vida, por exemplo. Pronto, e agora tenho que chamar esta função, ao processo a colisão, dentro de cada uma destas funções. Portanto, cada uma destas funções, quando ocorrer, nós vamos chamar aquela função que vai se preocupar em fazer o que tiver a fazer sempre que houver uma colisão. Já agora reparem que as funções que são onTrigger são o parâmetro que é passado é diferente, tem um tipo de dados diferente do onCollision. Portanto, no onCollision é passada a informação sobre a colisão, enquanto que no onTrigger é passada a informação sobre o collider que colidiu com o objeto que tem este código. Pronto, vou pôr aqui então chamar a função processa colisão. Pronto, e agora vamos voltar ao Unity, eu já gravei. E vamos simular aqui então uma pequena armadilha para o nosso player. Portanto, vamos deixar aqui compilar o nosso código. Parece que não temos nenhum erro. Há aqui uns avisos, mas não são erros. E vamos então criar aqui um cubo. Eu vou pôr aqui um cubo a servir de armadilha. Portanto, aqui assim. Até vou pôr um material vermelho. Não temos aqui nenhuma pasta para materiais, mas vou criar uma. Portanto, botão direito Create Folder, materiais. E agora dentro desta pasta vou então criar um material vermelho, tal como fizemos no outro vídeo, portanto não é nada de novo. Arrastar aqui para o nosso cubo. E agora com o cubo eu vou-lhe mudar o nome até para a armadilha. Portanto, este cubo já tem um collider, como nós podemos ver aqui no Inspector. Este collider não está como trigger, portanto, se nós quiséssemos que ele fique como trigger, ativamos ali, mas para já nós não precisamos. Depois vamos ter que pensar quais é que ficam como trigger e não. Pronto, eu então já meti cá o script, o tira-vida. Basicamente foi add component, pesquisei aqui o nome. É a mesma coisa que vocês pegarem aqui no script e arrastarem para cima do cubo. Pronto, vou gravar, então vou testar. Se o nosso código já estiver a funcionar, nós vamos ver uma mensagem aqui na consola a dizer que perdeu vida, não é? Pronto, e vocês podem ver que não acontece nada. A razão é muito simples, tem a ver com a explicação que eu dei. Portanto, o que está a colidir com o cubo é o nosso player. O player tem o character controller. Tem aqui uma cápsula, portanto, que é aquela cápsula que vinha com o nosso asset, digamos assim. E depois o cubo. Já agora, a cápsula tem exatamente o mesmo tamanho que o character controller. Aliás, acho que um deles até é mais alto, mas de resto, deixem ver se é o character controller ou se é a cápsula. Posição ali. É capaz de ser a cápsula porque o character controller está sentado em 0,93 e a cápsula está centrada em 1 ali em cima na posição. Mas na prática elas são exatamente iguais. Okay? E o nosso cubo, a nossa armadilha, também tem um collider e tem o script. Mas como eu vos disse, nós precisamos de ter nos dois objetos que estão a colidir, precisamos ter um rigid body e nenhum deles tem. E aqui vocês têm que decidir o que é que faz mais sentido para vocês. Portanto, agora podemos pôr o rigid body na ou então no próprio player.
Se nós quisermos colocar rigid bodies com algum cuidado, portanto, tendo em conta que o rigid body vai pôr em funcionamento o motor de física, portanto vai obrigar a cálculos do motor de física e pode tornar o nosso jogo mais lento, nós podemos optar por, em vez de pormos muitos rigid bodies, só colocarmos rigid bodies no player e depois nos objetos que nós de facto necessitamos que tenham rigid body. Pronto, no nosso caso, aquilo que eu costumo fazer é colocar um rigid body no player, mas como o player, vou adicioná-lo agora, como o player já tem um character controller, eu só preciso do rigid body para detectar as colisões, porque o character controller não vai ativar aqueles eventos que nós tivemos a criar há bocadinho, o on trigger enter, o on collision enter e por aí fora. E então nós podemos adicionar um rigid body, mas devemos definir como kinematic. Quando nós definimos um rigid body como kinematic, estamos a dizer ao motor de física para não usar as regras de física neste GameObject, mas ainda assim ativar aqueles eventos que nós tivemos ali a definir. Portanto, agora, para acabar já agora de arrumarmos aqui o nosso código, como o nosso script de vida está aqui, nós podemos também querer que o Capsule Collider que está aqui dentro, este Capsule Collider que está aqui dentro, porque é ele que vai ativar aqueles eventos, e o que vai acontecer é, agora podemos testar, os eventos já devem funcionar. Deixem-me testar aqui. Por acaso ainda não. Pronto. O que é que está a acontecer? Muito provavelmente as duas cápsulas são exatamente iguais, e tanto do Character Control como esta do Capsule Collider, e não ativa o evento porque a colisão acontece com o Character Control e não o Capsule Collider. Portanto, como eu estava a dizer, eu costumo remover este Collider daqui. Portanto, vou clicar naqueles botõezinhos ali e fazer o Remove Component. Também podemos remover o Mesh Render, em boa verdade. Já não está aqui a fazer nada. Aliás, nós até podíamos remover o cápsula, mas pronto, não há problema. Vamos aqui voltar então ao player, portanto o GameObject que é o pai, e vamos adicionar aqui um Capsule Collider nele. E o que eu costumo fazer, portanto isto é aquilo que eu faço, não quer dizer que seja o que está bem feito, é aquilo que eu faço. Basicamente o que eu costumo fazer é colocar este Capsule Collider um bocadinho maior do que o Character Controller e coloco como um trigger. Portanto, se vocês repararem aqui no nosso jogo, eu agora adicionei o Capsule Collider, mas ele está aqui em baixo, e está com uma altura só de 1. Portanto, eu vou aqui aumentar a altura para 2.1. Isto para ficar um bocadinho mais alto do que o Character Controller, que é de 2. E aqui na largura vou pôr 0.6, porque preciso que ele fique também um bocadinho mais largo, porque o outro é 0.5. E agora vou centrar aqui com 1 no Y. Pronto. Vocês agora devem ter, se seguiram e perceberam bem aquilo que eu tive a explicar, devem ter duas cápsulas, exatamente uma em cima da outra. Aliás, uma delas até está um bocadinho deslocada, eu vou ter que fazer com que elas fiquem as duas uma dentro da outra. Portanto, aqui no Character Control também vou pôr um. Bom, nós queremos que elas fiquem exatamente uma dentro da outra. A cápsula maior é do Capsule Collider e agora, não muito importante, ativar como trigger. Pronto. E é este trigger que vai ativar as armadilhas em conjunto com o rigid body. Pronto, eu vou gravar, vou testar e já volto a fazer aqui um ponto da situação para explicar porque é que eu faço isto e como é que eu faço isto. Pronto, vocês podem ver agora que aparece o pair de vida e aparece duas mensagens. Porquê? Porque uma é quando eu colido e a outra é enquanto estiver a colidir. Portanto, aquela que está enquanto estiver a colidir está sempre a ser executada. O motor de física não corre à velocidade das frames por segundo. Portanto, se vocês repararem, não é tão rápido como se fosse uma mensagem na função update. O motor de física tem uns tempos de execução diferentes, mas são garantidos. Pronto, recapitulando então o que nós fizemos. Portanto, temos agora uma armadilha.
que é este cubo, e no cubo a única coisa que nós colocámos foi o nosso script tira vida. Mais nada. Fizemos rigorosamente mais nada. Meti-lhe a cor vermelho, mas foi uma opção, não era obrigatório. Agora, no player, o que vai acontecer é que o script do tira vida vai chamar, vai ter que chamar, ainda não está a chamar, mas vai ter que chamar a função tira vida que está no script da vida que está no player. E então nós precisamos de ativar as colisões entre o player e o cubo. E para isso, o que nós fizemos foi o seguinte, aqui no player, removemos a cápsula que estava aqui dentro, portanto o capsule collider que estava aqui dentro e o renderer, nós podemos até remover também este, até pode ficar só este vazio, mas se vocês quiserem, eu não sei se ele nos deixa remover este, porque isto aqui é um prefab, mas se ele deixar, pronto, até deixa, botão direito Elite, pronto, e o nosso player agora ficou mais simples. Pronto, e agora, no Character Controller, nós alteramos ali para 1, estava 0.93, aqui para centrar a cápsula do Character Controller, portanto, que é aquela mais pequenininha, ela tem 0.5 de raio e 2 de altura, portanto raio é como se fosse a largura, e depois adicionamos então um Rigid Body como Kinematic. Portanto, este Rigid Body vai servir só para ativar as colisões. Isto quer dizer que nós podemos ter o script tira vida em qualquer objeto e esse objeto não tem que ter um Rigid Body. Portanto, poupamos muitos Rigid Bodies sem andarmos a colocar Rigid Bodies no nosso jogo. Porque o que vai ativar aqueles eventos, aquelas colisões, vai ser o Rigid Body que está no player. E depois adicionamos uma cápsula collider um bocadinho maior do que o Character Controller, portanto o Character Controller está em 0.5, a cápsula tem 0.6 de raio, o Character Controller tem 2 metros de altura, este tem 2.1 e também centramos ali no 1 e, muito importante, está como trigger, ok? Podia não estar, mas está como trigger. E assim, temos agora um mecanismo para detectar colisões do nosso player com armadilhas, inimigos, tudo aquilo que nós quisermos e vai ativar o nosso código e nós vamos agora então completar. Portanto, nós estávamos aqui no tira vida, tínhamos criado estes 4 eventos, estas 4 funções que vão ser chamadas pelo próprio motor de jogo do Unity, agora que já testamos que está a funcionar corretamente, e cada uma delas vai chamar a função processa colisão. Portanto, o que nós queremos, eu vou colapsar agora aqui nesta setinha que está aqui do lado para esconder aquele código. O que nós queremos é agora fazer o código que está aqui dentro da função processa colisão. Portanto, esta função vai tratar do que acontece quando existe uma colisão. Pronto. E agora nós não vamos querer o debug log, isto foi só para nós testarmos. O que nós vamos querer é primeiro verificar se já passou o tempo. Portanto, nós tínhamos aqui esta variável, próximo intervalo, e nós temos que ver se já passou este tempo para tirar vida. Então vamos fazer isso mesmo. Verificar se passou o tempo do intervalo. Portanto, e basicamente no Unity nós temos uma classe chamada Time, que nos dá acesso a funcionalidades que têm a ver com o tempo. E essa classe tem uma propriedade que é Time, que é o tempo em segundos desde que o jogo foi iniciado. Portanto, nós podemos usar esta variável para ter o tempo, uma ideia do tempo dentro do nosso jogo. E então, se este valor for menor do que o próximo intervalo, basicamente quer dizer que nós não queremos tirar vida porque ainda não passou o tempo. Então vamos fazer o return. Vamos dizer ao nosso motor de jogo para não executar. Portanto, o return é uma instrução do C# que impede que o código continue a ser executado para baixo. Portanto, se esta condição for verdadeira, interrompe a execução, não vai fazer rigorosamente nada. Se já passou o tempo, vamos criar uma referência para o script vida do objeto que colidiu. Portanto, nós sabemos que se o outro objeto que colidiu contra a nossa armadilha
tiver script de vida, nós vamos lhe tirar a vida. E vamos lhe tirar a vida com base neste valor que está aqui em cima. E então o que nós precisamos aqui é de uma referência para esse objeto. E como vocês podem ver, esta função não tem. Nós criamos a função para já sem nada aqui dentro. Então o que nós temos que passar para aqui vai ser o GameObject que colidiu. Portanto, vamos passar para aqui um GameObject, que é o... vou chamar quem colidiu. Portanto, este é o outro objeto que colidiu contra a nossa armadilha. Pronto, isto vai nos obrigar a alterar então aqui o código, porque se vocês repararem agora dentro destas funções, está a dar um erro, porque diz que não encontra uma função processa colisão sem nenhum parâmetro. Basicamente, esta função agora tem que passar o GameObject que colidiu para o processo de colisão. E basicamente, nós temos acesso através deste parâmetro collision. Portanto, nós fizemos collision.GameObject com G minúsculo, temos acesso ao GameObject que provocou aquela colisão. Portanto, e aqui fazemos a mesma coisa. Collision.GameObject com G minúsculo. E aqui fazemos a mesma coisa. Só que agora aqui o parâmetro chama-se other GameObject. Pronto, e assim já temos aqui na função processo de colisão qual foi o objeto que colidiu connosco. Então nós vamos criar aqui uma referência para a vida. Portanto, vou usar a instrução var. A instrução var não é a var do JavaScript, é uma instrução que diz ao C# para decidir qual é o melhor tipo de dados para aquela variável, ok? Na prática, o tipo de dados está definido logo quando o código vai ser compilado, mas ele vai escolher o tipo de dados em função daquilo que eu colocar aqui à frente do igual. Então, aqui à frente do igual, eu vou colocar exatamente a sugestão que está ali no VS Code. Quem colidiu.getComponent, aquela função que já usámos muitas vezes. Portanto, a função aqui vai à procura naquele GameObject de um componente de vida. E então, vamos ver se vida foi diferente de nulo. Portanto, porque é que nós fazemos isto? Por uma razão muito simples. É para testar se o objeto tem script de vida. Portanto, se o outro objeto não tiver o script de vida, esta variável vida vai ficar a nulo e então não vai entrar dentro do if e não vai tirar vida, como é óbvio. Então agora aqui tiramos vida. Vamos chamar a função perde vida e vamos lhe passar o valor que nós vamos definir, portanto que está aqui definido em cima, esta variável que nós temos aqui em cima, valor perde vida. Pronto. Depois, se nós quisermos, até podemos pôr aqui, mais tarde, podemos pôr aqui um som. Eu vou pôr aqui como ponto de interrogação, porque nós, se calhar é mais fácil pormos o som no script de vida, dentro da função perde vida. De adicionar som aqui ou dentro do script vida. Pronto, fica aqui para depois mais tarde decidirmos. Pronto, e agora temos que atualizar o próximo intervalo. E basicamente o próximo intervalo vai ser igual ao tempo, portanto o time, mais o intervalo que nós temos lá em cima definido. Portanto, lembrem-se que nós já usamos o delta time, time.deltaTime, que nos dá o tempo que a última frame demorou a ser renderizada. Este tempo é o tempo desde que o jogo começou a ser executado. Pronto, e vamos agora testar o nosso código. E vamos ver se já perdemos vida quando chegamos contra a nossa armadilha. Portanto, eu vou selecionar aqui o player, vou colapsar todos os componentes menos aqui o da vida. Portanto, eu quero ver o componente da vida, porque ainda não temos nenhuma maneira visual de ver a vida do player. Nós depois vamos pôr um elemento visual. E agora eu vou então chocar ali contra a armadilha. Pronto, reparem, perdeu 90. Eu saí, vou chocar outra vez, está em 80 e agora está a perder aos pouquinhos a vida. Pronto, nós ainda não temos nada definido para o que é que acontece quando a vida chegar a zero. Portanto, a vida vai continuar a diminuir até zero. Depois vamos ter que definir qualquer coisa para perder vida, para morrer, para voltar ao início do nível. Temos depois nós decidir o que é que pretendemos fazer. Pronto, e assim já temos agora um mecanismo muito simples, mas muito útil. Vai ser muito útil este código de tira-vida,
porque é o mesmo código que vamos pôr nos nossos inimigos. Portanto, os nossos inimigos vamos ter aqui no nosso mapa, vamos pôr em um robozito e ele vai tentar chocar contra nós. E vai tentar nos tirar a vida dessa forma, e vamos usar exatamente o mesmo script. Portanto, a vantagem de nós fazermos scripts desta maneira é que podemos reutilizá-los e servem para várias coisas e ser úteis em vários sítios.